Depois, examinando com atenção o que eu era, e vendo que podia supor que não tinha corpo algum e que não havia qualquer mundo ou qualquer lugar onde eu existisse, mas que nem por isso podia supor que não existia, veja bem, ele está dizendo que podia supor-se sem corpo, sem estar em lugar nenhum e tal, mas não podia supor-se não existindo. Ora, como é que não pode supor-se não existindo? Pode sim, certo? Eu não posso me supor não existindo agora, mas eu posso me supor não existindo daqui a 20 anos, ou 30 anos, ou não ter existido há 100 anos atrás. Quer dizer, veja bem o corte que ele faz, tá? Para dizer o quê? Que o pensamento não depende de corpo, não depende do mundo, não depende de nada, certo? E que, ao contrário, pelo fato mesmo de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, seguia-se muito evidente e muito certamente que eu existia. Ah, é óbvio, né? Se eu penso, eu existo. Claro que sim, certo? Se eu não existisse, eu não pensaria. Se eu não existisse, eu não duvidaria, certo? Tá? Mas daí para dizer que eu sou o ponto de partida de todas as coisas, vai uma longa distância, certo? Quer dizer, na verdade, ele se concebe, ele, Descartes, sendo a origem de tudo, de toda a verdade, de todo conhecimento. Nem para Jesus Cristo sobrou lugar. Aí que está o ateísmo espiritualista cartesiano. Quer dizer, não tem lugar para Cristo, para a Bíblia, para a teologia, a revelação teológica, tudo isso não tem lugar. Em Descartes não tem lugar, certo? Tá? Então, né, que eu pensava duvidar, de verdade, não, existia. Ao passo que, se apenas houvesse cessado de pensar, embora tudo mais que alguma vez imaginaria fosse verdadeiro, já não teria qualquer razão de crer que eu tivesse existido. Quer dizer, peraí, então vamos lá. Eu estou dormindo, não estou pensando. Então eu não existo enquanto eu durmo? Como é que fica isso? Tá? Eu sei que vão dizer que é absurdo, não, mas está pensando e não sabe que pensa. Bom, mas aí estão inventando o inconsciente, então. Aí estão inventando que eu penso sem saber que estou pensando. Certo? O inconsciente é inventado já em Descartes, tacitamente, e depois tematizado por Leibniz, essa coisa toda. Tá? Compreendi por aí que era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar. Bom, aí já vimos o que é substância. Substância, é o termo técnico, substância, significa aquilo que se sustenta por si, né? Então, substância, né? Natureza ou essência, né? Cuja substância consiste apenas no pensar. Quer dizer, esse objeto é uma substância, né? Esse objeto é uma substância, e o pensamento é uma substância como qualquer outra coisa, porque substância significa coisa. Res cogitans significa substância pensante significa coisa pensante. Então veja, ele está concedendo ao pensamento a propriedade de uma coisa. Quer dizer, uma substância e não um acidente. Se diz tecnicamente em filosofia, ele está considerando o pensamento um ens per se, um ser que se sustenta por si, sei lá, como o livro, eu, você, a parede, a árvore, o pássaro, né? E não como um ens in se, ou inseído, um ente que existe noutro, certo? Como, por exemplo, a cor de alguma coisa, só existe alguma coisa colorida, não existe a cor em si, né? Você tem tinta, mas a tinta não é cor, né? A cor tem que aparecer na tinta, num objeto. Então a cor é um ser inseído, um ens in se,
um ser que só existe noutro. Todas as constatações que se fazem a respeito do pensamento nos dá o pensamento nos mesmos termos. O pensamento como um ens in se, né? Não um ens per se, certo? Não um ente por si, mas nos dá o pensamento como a cor e qualquer outra coisa. Um ser que só encontramos existindo noutro, quer dizer, o pensamento só existindo em alguém que pensa. Tá? Mas veja, ele está colocando o pensamento como algo que existe sem alguém que pense. Certo? Ele começou a ter a certeza de que ele existia porque ele pensava, certo? Agora, ele está transformando tudo em pensamento, veja só. Tá certo? Tudo está sendo transformado em pensamento, né? Então, por aí compreendi que era uma substância, coisa, cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que para ser, né, para existir, não necessita de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material. Ou seja, por aí eu compreendi que eu era puro espírito e mais, um puro espírito que se sustenta por si só, que é uma substância, uma coisa espiritual, certo? Tá. E que essa coisa é o pensamento. De sorte que esse eu, isto é, a alma, ou seja, essa substância espiritual, para a qual sou, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo e mesmo que é mais fácil de conhecer do que ele. E ainda que este nada fosse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Certo? Bom, ele garante assim, pretende garantir assim, a transcendentalidade da alma, a eternidade da alma, a partir da transcendentalidade do pensamento. Certo? Uma coisa que nenhum filósofo fez antes, nem nenhum filósofo assinaria depois. Certo? Mas que dispensa, né? Dispensa a teologia. Quer dizer, na verdade, isso aí dispensa a revelação teológica. Porque então não precisa a mensagem divina para eu acreditar em Deus. Não precisa, a revelação é desnecessária. Não há necessidade da mensagem divina aos profetas. Ele elimina todos os profetas. Não existe revelação. Não vai existir mais o que se chama teologia revelada, que forma as doutrinas religiosas. Certo? Tá? Então, não há também um Deus pessoal, não é por aí. Mas ele chegou aqui até ele é uma substância pensante. Certo? Perdão? Tá? Mas depois adiante, aí já vamos ver. Essa substância pensante não podia existir se não existisse em Deus. Quer dizer, aí ele chega no panteísmo, de que o Spinoza vai falar e tudo mais. Mas por hora, ficamos nisso aqui. Ele separou o pensamento do sujeito, traduziu esse pensamento por sendo o espírito e se traduziu por ser ele o espírito também. Olha a manobra toda que ele fez. Deu para compreender? Sim. Tá? Aí ele vem assim, ó, de sorte que esse eu, isto é, a alma, pela qual sou o que sou, quer dizer, eu sou o que sou porque eu penso. É o meu pensamento que me faz ser quem eu sou. Tudo que é material já está fora de consideração. Então não interessa corpo, nada. Eu sou o que sou pelo meu pensamento. E esse pensamento é a alma. Tá? E eu sou esse pensamento. E esse pensamento que eu sou, quer dizer, eu sou inteiramente distinto do corpo. E eu sou muito mais fácil de conhecer do que o corpo. Certo? E mesmo que não tivesse corpo, eu não deixaria de existir e de ser tudo que sou ou ser tudo que é a minha alma. Quer dizer, na verdade, ele está falando da alma, tal como a concebe o cristianismo, que é imortal. Ele está dizendo que a alma é imortal, certo? Mas
O cristianismo não faz esse jogo todo, essa confusão toda, alma e pensamento, como também né, a doutrina, por exemplo, de São Tomás de Aquino não faz essa separação corpo e alma. Não faz, certo? O homem é corpo e alma. Agora tudo bem, quando ele morrer, a alma continua, mas a separação só ocorre quando morre, certo? E não trabalham também com a distinção. É claro, ele faz a distinção, ele não separa, ele distingue. Né? Distinguir não é separar. A gente distingue cabeça, tronco e membro, mas não corta, senão vai decapitar a pessoa. Tá? Mas ele distingue e veja, sustenta uma existência inteiramente por conta própria do pensamento como sendo o próprio espírito e como sendo a própria alma. Aí que está a grande confusão. Quer dizer, e ele pretende conseguir afirmar a existência da alma e do espírito sem revelação, sem mensagem divina, né? Não tem mensagem divina para Descartes. Tá? Então, porque até aí, ou por outro caminho, nós acreditamos que, né, cristãos, acreditamos que a alma existe, que não morremos, né, que a alma não morre, que o corpo morre, mas a alma não morre, está até no credo católico, tem a ressurreição lá do juízo final, tudo isso faz parte do credo católico, né? Católico, acreditamos que a alma realmente é imortal, tá? Mas isso é objeto de fé. Fé aonde? Fé num dogma. Dogma quer dizer uma verdade revelada, dada por Deus. Porque Deus disse que nós somos imortais, é que acreditamos que somos, certo? Descartes dispensa esse Deus que nos dá essa revelação. Descartes dispensa essa revelação. Não, eu próprio constato que eu sou imortal e acabou. Tá? Então, não cabe aí teologia, não cabe aí a ideia de um Deus, certo? Cabe a ideia do divino, né? Mas o divino é uma coisa, é a razão divina. Razão divina não é Deus, nem Deus Pai, nem Filho, nem Espírito Santo, nem Trindade Divina. A razão divina é uma substância pensante, não é um sujeito. Né? Essa distinção aqui, né, é o que vai fazer o quê? Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque naquele momento começavam a estudar a medicina, a estudar o corpo, etc. Bom, se só é verdadeiro o que pertence à alma, e se a alma é inteiramente outra coisa que o corpo, então todas as verdades a respeito do corpo, a respeito das coisas materiais, todas elas estão atiradas por terra, porque só valem as verdades da alma ou as verdades do espírito. Mais do que isso, só valem as verdades que são procedentes das ideias inatas, que são aquelas que a alma traz já em si, postas nessa alma pela razão. Certo? Então, tá? Aí ele puxou o tapete a toda a ciência. Não tem como. Ciência, sim, não tem como produzir verdades, ou conhecimento verdadeiro, pela reflexão, pela percepção, pelo recurso a qualquer coisa material. Bom, então, ciência não tem lugar. Não cabe. Ciência não tem cabimento. Não serve para nada e não há como confiar na ciência. Não há como aceitar a mínima verdade científica. Essa é a tese cartesiana.